Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado aí no dia de hoje. Então basicamente, fiz a marcação do range do dia anterior, entre máxima, que seria essa região de resistência, essa região que é a região de 50%, que é a região de indecisão, e essa região aqui que é a região de suporte. O preço abriu próximo aos 50%, a primeira barra do dia foi uma barra de tendência de alta, porém eu utilizo a média móvel de 200 como resistência ou como suporte também. Então nesse caso eu não efetuei essa compra porque estava na cara da resistência. Então esperei e a barra seguinte veio uma boa barra de tendência de baixa, fiz a venda aqui desses pullbacks. O rompimento com continuidade não houve, mas depois que fechou essas três barras aqui, foi até lá em cima, testou a média móvel de 200, eu já zerei meus trades assim que ele renovou mínima. Para quem não tivesse renovado, para quem não tivesse saído aqui nessa renovação de mínima, ainda teve chance de vender mais pesado aqui em cima e de novo sair na renovação de mínima, tá? Que foi com essa terceira barra de tendência de baixa no dia. Na verdade, segunda barra de tendência de baixa e terceira barra que pelo menos fechou vermelha aí no dia. Uma coisa que é importante é, observem essa região que é a de indecisão, que o preço abriu, e essa região de topo aqui anterior. Então olha como ele estava preso dentro de um caixote. E olha o que o preço demonstrou. Mostrou que estava operando dentro de uma lateralidade. Então o que é o mais interessante? Comprar no suporte e vender na resistência. Ou só operar vendendo na resistência, porque a primeira barra que tinha sido mostrada efetivamente aqui numa boa região para vender era essa barra de resistência, essa barra vermelha, tá? Aí depois efetivamente, para se pensar em compra, depois que o preço limpou a média móvel de 200 aqui, ó, e formou uma barra de tendência de alta, certo? Aí, desculpa, aqui. Então dá para se pensar em comprar no rompimento dessa máxima, os pullbacks esperando algo desse tipo aqui, certo? Aí o que acontece? O alvo dessa barra efetivamente não foi atingido aí, mas andou praticamente amplitude total. Aqui a gente está falando de 450, chegou a andar aí 400 pontos. Então não poderia sair com loss nesse trade, certo? Uma coisa que é interessante aqui, ó, percebam, essa era a última barra de referência de tendência de alta, essa barra aqui, tá? E ela foi revertida só aqui, porque aqui é onde tem uma barra de tendência de baixa fechando abaixo dessa abertura. Então observem o seguinte, olha a distância entre esses dois pontos. Não só pela distância, pelo número de barras que demorou para ocorrer essa reversão. Então o que acontece? Poderia vender perdendo essa mínima? Poderia. E os pullbacks esperando isso aqui? Poderia, mas não é o melhor trade. Até mesmo porque olha o que o gráfico acabou mostrando. Fazer uma análise maior, rompeu esse LTB, fez isso aqui, rompeu esse topo, ele vem retestar essa perna aqui. Se isso tivesse ocorrido mais próximo aqui, ó, dessa região, daria oportunidade de retestar. Por quê? O gráfico mostrou que ele fez uma perna de tendência de alta, então ele faria um movimento corretivo até mais ou menos a metade. Então se ele dá a reversão aqui em cima, tem pelo menos esse espaço para buscar, que seria aproximadamente a amplitude da barra que teria revertido também o movimento. Então tem duas opções, ou não venderia, ou se vendeu, estopa aqui, depois entra na compra, e aí aguardando algo desse tipo aqui, ó. Continuidade para cima, baseado no que? Compra de rompimento e pullback, fazendo isso aqui. E aí o gráfico simplesmente foi, a partir desse trade ele continua, e já foi mais de 1000 pontos a partir daqui, tá? O índice basicamente é isso. Dá uma olhada no dólar. O dólar está trabalhando dentro desse canal de alta aqui, tem essa marcação, mas não é tão relevante. O que é realmente relevante é o seguinte, fazer a marcação do range do dia anterior e observar que o preço abriu aqui, ó. Essa é a região mais importante dentro, está aqui a amplitude do dia anterior, e a amplitude dele está aqui, a região de 0%, a região de 100% e a região de 50%. Observar que o preço abriu dentro do range do dia anterior, e olha o que ele fez aqui, ó, logo na primeira barra, deixou uma barra de tendência de alta. Então o que acontece? Dá para comprar aqui? Sim. Só tem que se atentar que essa é a nossa primeira região de resistência. Então se essa barra tivesse chego até aqui, por exemplo, não seria a melhor opção comprar, porque para que a operação fosse no alvo, ela teria que romper essa resistência. Então, mas claro, com o padrão que foi deixado aí,
foi dada a possibilidade de entrada, porque o alvo seria aproximadamente essa amplitude projetada para cima que foi atingida. Depois a gente tem esse movimento de reversão aqui, ó, quando essa barra de tendência de baixa reverte a abertura dessa barra de tendência de alta, o alvo dela também é atingido. E aí depois ocorre reversão nesse ponto aqui, quando essa barra de tendência de alta reverte, fechando acima da abertura da última barra de referência de tendência de baixa, e o movimento foi limpo para cima. Depois agora ocorreu uma reversão aqui, ó, para baixo, quando essa barra de tendência de baixa fechou abaixo da abertura dessa última barra de tendência de alta, e aí movimento limpo para baixo e segue rolando. Tá? Basicamente aqui continua para venda e o índice continua subindo firme aí. Basicamente o que tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Tá? Então, isso aí, tchau, obrigado galera.